Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Tabuleiro Mundial. Hoje falaremos sobre a impressionante onda de protestos no Nepal, que terminou com a queda do primeiro-ministro comunista do país, após graves acusações de corrupção e de uma tentativa fracassada de controlar a população através da censura da internet e das redes sociais. O Nepal, pequeno em território, mas gigante em importância estratégica, está localizado nos Himalaias, entre a Índia e o Tibete, região sob ocupação chinesa. Essa posição geográfica sempre colocou o país no centro de disputas políticas e de influência entre grandes potências, mas, agora, a crise é interna e explosiva. Tudo começou com acusações de corrupção contra o primeiro-ministro K.P. Sharma Oli, líder do Partido Comunista do Nepal. Documentos e investigações revelaram esquemas de enriquecimento ilícito dentro da elite política do país. Mas o escândalo não ficou restrito às denúncias. Ele ganhou força por causa da exposição de um movimento que viralizou nas redes sociais, chamado de Nepokids, filhos de políticos que ostentam uma vida luxuosa, viajando em jatos particulares, desfilando em carros importados e exibindo roupas de grife, enquanto a maioria da população vive em condições de pobreza extrema. Com uma taxa de desemprego juvenil que ultrapassa os 20%, o Nepal é um dos países com o maior número de jovens sem perspectivas em toda a Ásia. Muitos deles migram em busca de trabalho em outras nações, alimentando ainda mais a frustração de uma geração inteira que se sente abandonada por seus governantes. O estopim para a explosão da revolta foi a tentativa do governo de bloquear a internet e as principais redes sociais. Plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e até o X foram cortadas em todo o país, sob a justificativa de combater fake news e proteger a democracia. Mas, para a população, ficou claro que se tratava de censura e de um movimento desesperado para controlar a opinião pública. O governo tentou impor novas regras, exigindo que todas as plataformas digitais se registrassem oficialmente no país e se submetessem à supervisão do Estado. Chamaram isso de soberania digital, mas, na prática, foi uma tentativa descarada de restringir a liberdade de expressão. Essa decisão serviu como combustível para uma indignação que já vinha crescendo há anos. O bloqueio da internet foi a gota d'água. As manifestações começaram pacíficas, mas logo se transformaram em confrontos violentos. A repressão policial foi brutal. Gás lacrimogênio, balas de borracha e até munição real foram usados contra os manifestantes. Em poucos dias, os protestos resultaram em centenas de feridos e pelo menos 19 mortos. Com a escalada da violência, a revolta popular se espalhou por todo o país. Manifestantes incendiaram sedes de partidos políticos, prédios do parlamento e até residências de ministros. O próprio primeiro-ministro precisou se refugiar sob forte esquema de segurança, enquanto membros do governo tentavam fugir de helicóptero da capital. Alguns, no entanto, foram capturados e até espancados pela multidão em fúria. Diante da pressão insuportável, o primeiro-ministro Sharma Oli anunciou sua renúncia em uma carta pública. Sua saída foi acompanhada pela queda de diversos ministros, mergulhando o Nepal em uma nova fase de incerteza. Agora, o país discute a formação de um governo interino e possíveis reformas políticas. Mas a renúncia, por si só, não resolve os problemas estruturais que corroem o Nepal há décadas. Corrupção sistêmica, desigualdade social,
e falta de perspectivas para os jovens. A pergunta que fica é: o que vem a seguir? O Nepal pode tentar iniciar uma reconstrução política, criando instituições mais transparentes e representativas. Mas também corre o risco de mergulhar ainda mais fundo em uma espiral de instabilidade, com disputas internas, violência e manipulação de potências externas interessadas em ampliar sua influência na região. Para o povo nepalês, a luta continua. A queda de um governo não significa a vitória final, mas sim o início de uma longa jornada em busca de dignidade, justiça e liberdade. Caros amigos, este é o retrato atual do tabuleiro mundial, um pequeno país em chamas, que pode se tornar símbolo da resistência contra a corrupção e a censura, ou mais um exemplo de como regimes autoritários tentam calar vozes, mas acabam se afogando na própria arrogância. Se você gostou desta análise, inscreva-se agora no Tabuleiro Mundial. Ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio e deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. O mundo está em constante transformação e aqui você vai entender cada movimento das peças nesse grande tabuleiro global. I hope if I could go to Chana